Meus queridos amigos, hoje é segunda-feira, dia 21 de março, e já chegamos no meio do nosso retiro quaresmal, já no seu 20º dia. Para iniciar esta nossa meditação, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, meus queridos, nós meditaremos no trecho do segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Você que sempre nos acompanha com a sua Sagrada Escritura em mãos, pode abrir em segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Então, vamos ler a narração da cura do leproso Naamã, o sírio. Naamã, chefe do exército do rei Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu soberano, pois foi por meio dele que o Senhor dera a vitória aos arameus. Mas este homem valente e guerreiro era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma incursão e trouxeram da terra de Israel a menina jovem que ficava a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu amo se apresentasse ao profeta que mora em Samaria, sem dúvida o livraria de sua lepra." Naamã foi então informar o seu soberano: "A menina da terra de Israel disse tal e tal coisa." Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, e eu mandarei contigo uma carta para o rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou eu, porventura, Deus, dono da morte e vida, para que esse rei me mande alguém para eu curar a lepra? Então vereis que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel." Então Naamã foi lá, com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que passaria sua mão sobre a ferida da lepra para me curar. Acaso os rios de Damasco e Abana e os Parfá não são melhores que todas as águas de Israel? Acaso não poderia eu me banhar neles para ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Chegaram-se a ele, porém, os seus servos, que diziam: "Nosso amo, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou limpo. Meus queridos irmãos, neste trecho que acabamos de ler, que narra a cura de Naamã, o leproso, nós vemos alguns elementos que podem nos ajudar na nossa meditação durante o nosso retiro quaresmal. A prodigiosa cura de Naamã, o sírio, o leproso, nas águas do Jordão, é símbolo do batismo que purifica o homem do pecado. As águas do Jordão, que serão um dia santificadas pelo batismo de Jesus, são prelúdios, é como uma antecipação daquelas águas batismais que trazem de Cristo o poder regenerador. Assim como Naamã, que ao lavar-se no rio,
viu sua carne voltar-se a ser como a carne de uma criança, como nos diz a leitura, assim o cristão, lavado pela água do batismo, aquela água que Jesus faz no Jordão, renasce para a vida nova, fulgurante da inocência e de graça, como Adão estava no primeiro dia da criação. Meus caros, o sentido da eficácia do batismo é tão vivo, por exemplo, em São Paulo, que ele considera, quando escreve aos Romanos, como uma morte definitiva ao pecado. Ele vai dizer: considerai-vos mortos para o pecado. O pecado já não deve absolutamente dominar-vos. O pecado não deveria ter força sobre nós. Mas o batismo purifica do pecado, apaga aquela mancha original que nós recebemos, herança dos nossos pais, mas continua a deixar o homem nas condições de fraqueza, porque a concupiscência do pecado continua em nós. A fragilidade do pecado continua nos acompanhando, de modo que a abstenção do pecado é fruto de dura luta contra o mal e de contínua fidelidade à graça. Insere-se aqui a necessidade de valorizar aquela virtude que purifica e regenera e que nós recebemos no batismo, né? Aquela que dá lugar na própria vida à graça em nós, aquela virtude que vai nos dando forças e que vai deixando penetrar nas profundezas do nosso próprio ser a graça de Deus. Onde quer que o homem descubra em si tendências viciosas, tendências de orgulho, tendências de egoísmo, tendências de vaidade, de avareza, tendências de preguiça, de inveja, ali deve ele abrir-se à graça batismal, para que o limpe, para que o purifique. E ali deve prestar a sua colaboração com um generoso ato de renúncia e de desapego. Sem renúncia e desapego não conseguirá o homem se livrar do pecado, o pecado que o leva à morte. O batismo, meus queridos, ele não tem somente uma eficácia negativa, aquela que purifica o homem do pecado, mas também tem uma eficácia que é sumamente positiva, que é aquela de plasmar o Filho de Deus, de nos tornar filhos no Filho. Então, são justamente filhos de Deus os que renascem pela água do batismo, aquela água que é do Espírito Santo. Então vejamos só, considerando a plenitude deste renascimento, vai nos dizer lá depois São João da Cruz: renascer do Espírito Santo nesta vida é tornar-se semelhante a Deus, por uma pureza que não admite mescla de imperfeição. Somente assim, meus queridos, é realizada a transformação perfeita, por uma participação de união, embora que não essencialmente, mas é uma união que se faz dentro de nós, uma união na nossa alma, que será perfeita no céu, uma união com o Senhor, uma união com Cristo, que nos faz seu corpo. Indica assim o nosso doutor místico o mais alto ponto a que conduz o pleno desenvolvimento da graça batismal. Porque a primeira e fundamental disposição é a total pureza interior. Porque a graça divina, participada mediante a graça batismal, não pode invadir e transformar completamente o homem, a não ser se encontrar nele um espaço totalmente puro. Segundo ainda São João da Cruz, a alma ela é semelhante a uma vidraça que é atingida por um raio. E, embora o raio por si só seja luminoso, capaz de iluminar e penetrar o vidro, não pode fazer se não encontrar limpo, se não encontrar purificado de toda a mancha. Mas a vidraça será tanto menos iluminada quanto mais manchada ou embaçada estiver, e ao contrário, resplandecerá na proporção de sua pureza
e limpeza. Deus, meus queridos, é o sol divino que resplandece nas almas, desejoso de invadi-las e penetrar-lhes o íntimo, até transformá-las em sua luz e em seu amor. Mas, para fazê-lo, espera que cada um de nós decida libertar-se de todo o véu de mancha do pecado. Quando encontra Deus, meus queridos, uma criatura livre de todo apego ao mal, logo a enche de si, a enche de sua própria vida. Eis o início, eis o germe da grande transformação que o Senhor quer realizar na nossa alma. E quanto mais se purifica de todo o pecado, de todo hábito defeituoso, de toda imperfeição, tanto mais apta fica a alma para ser totalmente penetrada e transformada pela graça divina. Então, meus caros, hoje eu fico por aqui. Continuo pedindo que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais, pode ir divulgando pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E não deixe de visitar o nosso site e também de comentar aqui neste vídeo, para que nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Peçamos neste dia, na nossa oração, que o Senhor vá purificando a nossa alma e nos dando forças para que ela fique cada vez mais límpida e possa assim receber a sua luz maravilhosa. Para encerrar, peçamos a proteção da Santíssima Virgem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus queridos, amanhã nós nos veremos novamente em mais um dia de retiro espiritual. Já será o nosso 21º dia de retiro. Não vamos desanimar. Vamos firme rumo à Páscoa do Senhor. Até amanhã.